Sabe, irmãos, a cada vez assim, que a gente lê a Bíblia, a gente fica fascinado. E eu confesso, tem sido uma bênção para mim fazer o Reavivados todos os dias. Agradeço ao irmão Hamilton por estar sempre postando, né? Ele é um dos primeiros que posta nos grupos. Eu entrego para os pastores e eu estou em todos os grupos das igrejas. Ele é um dos que sempre posta rápido. Quando ele viu, ele já vai postando, né? Repostando aí para vocês o Reavivados. E assim, eu confesso, gente, quem não está fazendo, comece a fazer a partir de amanhã. Assim, Deus tem me ajudado a entender algumas coisas que, geralmente, essas coisas do livro de Isaías, por exemplo, que é o que a gente está lendo, amanhã vai ser o capítulo 30, assim, tem coisas assim que a gente fica pensando. Porque antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que quando Deus fala no passado e fala a Isaías, ele não está pensando diretamente na gente, não. Ele está pensando em Judá, o povo de Judá, o povo de Israel, o povo do passado, aquele povo lá. A mensagem não é para a gente geralmente aplica logo de cara para a gente. Mas quando você começa a olhar e ver realmente assim, Deus falando dentro do contexto do povo de Israel, e aí depois você pode fazer uma aplicação. Por isso eu mando geralmente duas mensagens. Eu mando uma que tem a ver com o texto diretamente e é limitado porque você não pode digitar muita coisa, e a segunda eu mando com uma aplicação usando às vezes o próprio texto ou outro texto. Hoje, por exemplo, eu usei o texto do Novo Testamento, né? Quando Jesus cita o Antigo Testamento, cita Isaías, e eu fiz uma aplicação. Hoje, o texto de hoje, por exemplo, tinha uma palavra lá que na Bíblia Revista Atualizada era traduzido como lareira de Israel. Na Revista Corrigida é Ariel. E aí eu fui na língua hebraica. Eu tenho uma Bíblia hebraica e tenho uma Bíblia que ela é, no caso, interlinear. Ela fala palavra por palavra, assim, literal, de forma de literal. E aí eu fui olhar, e olhei lá, está lá, e traduziu nessa Bíblia por Ariel também. Só que aí eu procurei lembrar, na verdade eu lembrava, mas sabia, mas estava meio esquecido. Aí fui ver o significado. A palavra Ari significa leão. El, Deus. O comentário bíblico adventista chega a falar dessa possível tradução, leão de Deus, né? Mas ele geralmente aplica um pouco a Babilônia. Babilônia é um dos símbolos dela, e na profecia do capítulo 7 de Daniel, aparece como Babilônia representando o primeiro reino, representado pelo leão. E aí, só que aí, vem à mente, e a gente lembrou um detalhe, as bênçãos de Jacó. E quando você vai ver as bênçãos de Jacó, no capítulo 49, verso 9 de Gênesis, a Bíblia Sagrada, Jacó dá a bênção e diz assim: Judá é como leãozinho. Sabe, aí eu entendi claramente. A expressão Ariel seria leão de Deus. Deus está falando ali com carinho. Eu não usei essa expressão no comentário, mas Deus está falando com carinho de Judá. Leão de Deus. Ai, leão de Deus. Ai, leão de Deus. Você vai se quebrar todinho. Eu vou castigar vocês, em outras palavras ele está dizendo. Mas vai ser por pouco tempo. Muitas nações vão te maltratar. Mas vai ser como uma criança, uma pessoa que está faminta, sonha de noite que está comendo, e de manhã ela acorda descobrindo que não comeu nada, que continua com fome. Seria mais ou menos assim. E você vê, Babilônia foi 70 anos. Pode parecer muito, mas 70 anos foi pouco. Sabe? Então depois Deus mostra por que ia castigar. Porque o povo honrava ele com os lábios, mas o coração estava longe dele. O povo sacrificava, o povo orava, fazia isso, comemorava a Páscoa e tudo mais, mas no final não fazia a vontade de Deus. E aí a gente fez um comentário. Mas leiam, gente, pega a partir de amanhã. E detalhe, não escuta o vídeo antes, não assista ao vídeo antes de ler a Bíblia. Leia. Grife aquelas coisas que chamaram a sua atenção. Talvez você não vai ter aquela visão que eu tenho
às vezes eu já vou com uma visão um pouco, mas você marca o que você achar importante, uma palavra, uma frase, um nome, pode fazer diferença. Aí quando você vê ali, você meditou um pouco, e aí você coloca o comentário, né, o vídeo, aí você assiste, aí você já percebe uma coisa que o autor lá percebeu, ou uma aplicação que ele fez, né, o autor do vídeo. Então, faça isso, vale a pena. E aqui no Salmo 23 tem algo assim fantástico, que para mim foi muito importante. Na verdade, o Salmo, ele inspira, em certo sentido, algumas dúvidas até. Se a gente não tiver cuidado ao ler o Salmo, a gente fica um pouco perturbado, sem entender realmente o que é que Deus está falando. Porque às vezes parece incoerente algumas coisas do Salmo. É um dos salmos mais conhecidos de todos os salmos, é um dos textos da Bíblia mais conhecidos. Qualquer criança sabe o Salmo 23. Se o pai ensinar, porque é simples, é fácil de aprender. Né? Vamos ler o verso 1, vai ser o verso principal, mas a gente vocês vão acompanhando e vão vendo os outros versos à medida que eu for falando. A Bíblia diz assim, ó, de forma bem simples, vamos ler juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, quando a gente vê isso, a gente parece que se choca com uma realidade diferente disso. E isso cria dúvida na nossa mente. A Bíblia diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você pensa, poxa, e por que eu não estou com emprego? Por que eu estou desempregado? Está faltando emprego. Mas a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como é que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas eu estou doente? Faltou saúde. Parece que existe uma incoerência. E na verdade, a tradução mais correta do Salmo não seria essa aqui. Quando a gente vai olhar na língua original, e é importante a gente conhecer, a palavra que está lá para essa expressão que diz assim, nada me faltará, é lo-etzar. Lo-etzar. Literalmente, lo-etzar significa não sinto falta. Vocês percebem que passa a ter agora um novo significado do Salmo 23, verso 1? Repare se você ler agora de forma diferente. O Senhor é meu pastor e não sinto falta de nada. Faz sentido? Faz. Mas agora um sentido mais claro. O que o salmista está dizendo é, quando Deus é o nosso pastor, as outras coisas eu não vou sentir falta. Sabe o que é um pastor para uma ovelha? Eu não li, se li não lembro, mas lembro que eu já ouvi. É um dos animais mais dependentes que existem, é a ovelha. Um dos animais mais dependentes. A ovelha depende 100% do pastor, para tudo. Para tudo ela depende do pastor. Para ela, para a ovelha, o pastor é simplesmente tudo. Tudo. E se você for olhando o restante do salmo, você vai perceber isso. Você vai perceber, e é claro, a figura aqui, Davi se coloca como ovelha e Deus como seu pastor. Como é que geralmente a gente lê o Salmo 23? Geralmente a gente lê o Salmo 23 assim, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pronto. Aí no verso 2 diz assim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, não me faltará pasto. Leva-me para junto das águas tranquilas, ainda no verso 2. Em outras palavras, não vai me faltar água. É geralmente assim que a gente vê o Salmo. Só que a gente esquece que no verso 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Significa que em algum momento você vai ter dificuldade. Andar com um pastor não significa isenção de problemas e dificuldades. Agora, quando você olha o verso da forma que está escrito no original, o Senhor meu pastor e não sinto falta, ou não sinto falta de nada, aí a coisa toma um novo rumo. Porque para a ovelha Davi,
A questão não é o pasto verdejante. Quando a gente olha para o Salmo, a gente só pensa no pasto. E é isso que muitos pregadores, chamados evangélicos ou evangélicos, mas entendam que todos somos evangélicos. Batista é evangélico, assembleano é evangélico, adventista é evangélico. Eles querem dizer que não é evangélico, é seita. Mas isso aí todos são também. Todos são seitas, sem exceção. Católico é evangélico. Pastor, peraí, que história é essa? Não é dividido católico e evangélico, não. Católico também é evangélico. Não existe esse negócio, essa separação. Não existe isso. Católico prega o evangelho ou não prega? Prega. Diferente do nosso. Mas prega. Então é evangélico. Esse negócio de evangélico, seita, só foi uma situação para criar divisão e separar e impedir você de ir para a casa de um adventista para não ser doutrinado, para não receber estudo bíblico, para afastar as pessoas da gente. Simplesmente isso. Todos são. Sabe? Mas o que acontece? Quando você olha a Bíblia dizendo assim, o Senhor é meu pastor e não sinto falta de nada, qual é o detalhe que faz a diferença na vida do pastor, da ovelha da Bíblia? E que pode ser você essa ovelha. O que faz a grande diferença não é o pasto verdejante, e a ênfase não é essa. Não são as águas tranquilas, a ênfase do Salmo não é essa, e a gente só pensa nessa. E quando eu estava falando, eu parei, esses evangélicos geralmente, essas outras igrejas evangélicas, eles dizem exatamente isso. Venham e você vai ter tudo. Venham e você vai encontrar paz. Venham e você vai ter dinheiro. Venham e você... Sabe, as pessoas estão indo a Cristo olhando o Salmo do jeito que está escrito aqui. Nada me faltará, só pensando nisso. A ênfase não é o pastor. A ênfase são as coisas que o pastor deve dar. E esse não é o objetivo do salmista. Quando ele fala aqui, vocês percebem que antes das águas, antes dos pastos, existe Ele. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A ênfase não são os pastos. Leva-me às águas tranquilas. Ele me leva. A ênfase não são as águas, é Ele, é o pastor. Porque para a ovelha o principal é o pastor. Não são as águas, nem são os pastos. Por isso a ovelha Davi está disposto até seguir o pastor no vale da sombra da morte. Porque para ele o importante não é a segurança que o pastor proporciona, mas o pastor. E não importa para onde o pastor vá, ele vai atrás. A ovelha Davi ia atrás aonde o pastor mandava. Onde o pastor ia, ela ia. E se você for olhar em Apocalipse capítulo 14, quando está lá os 144 mil... A Bíblia diz assim, uma das características dos 144 mil é: segue o cordeiro por onde quer que vá, ainda que seja o vale da sombra da morte, ainda que seja provações, ainda que seja uma cruz para ser carregada, segue o pastor aonde ele vai. Sabe, quando a gente tem Cristo como tudo na nossa vida, nada nos falta. Pode faltar um emprego? Pode. Mas entenda uma coisa, gente. Nada é eterno nessa vida. Nem desemprego é eterno. Pode faltar saúde? Pode. Mas não é eterno. Nessa vida nada é eterno. Na hora certa, o pastor vai lhe dar tudo. Tudo. Essa é a segurança. Ele guia pelas veredas da justiça. Sabe, e a Bíblia diz, não temerei porque tu estás comigo. Deixa eu falar aqui. No meu primeiro distrito, o distrito de Benedito Bentes, eu visitei uma irmã, não lembro o nome dela, mas creio que era Maria José, alguma coisa assim. Uma irmã muito pobrezinha, sabe? A casa dela, além de ser pobrezinha, era muito desorganizada. Não sei se pela instrução, não sei pela necessidade, mas só para vocês terem uma ideia, assim, no canto da sala tinha um bocado de coisa assim, não sei exatamente o que era, não sei se era coisa para vender, material reciclado, mas de cima a baixo, de baixo a cima assim, cheio de coisa velha, muito pobrezinha. E eu fui visitá-la, e quando cheguei lá, tudo bom, irmã? Tudo bom, pastor?
Ô pastor, o senhor aqui na minha casa, tal, e ela fica cheia de brilho, aquela coisa. Eu disse, não, mano, não se preocupa não, irmão. Nós viemos visitar a senhora. Ô pastor, que honra, que alegria e tal. Entramos. Aí, minha primeira conversa, irmão, como é que está a senhora? Como é que está a senhora? Como é que está a fé da senhora? Ele olhou para mim e disse assim, pastor, o senhor pode ver que eu não tenho nada. Mas pastor, eu sou assim, feliz. Sabe por quê, pastor? Porque eu tenho tudo. Eu tenho Jesus. Para mim ele é tudo. Amém. Sabe, isso é o que faz a diferença na vida da ovelha. Que tem Jesus como seu pastor. Quando você tem Jesus como tudo na vida, você sabe que os problemas passam. E deixa eu dizer uma coisa importante, sabe? Se você olhar o verso 5, a Bíblia diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Você sabe o que significa isso? Você imaginou aquelas pessoas que torceram para você pelo seu insucesso, para você cair, torceram pelo seu insucesso, torceram contra você, torceram pela sua miséria, pela sua, não vejam como palavrão, pela sua desgraça. Você imagina essas pessoas observarem e ver você dando um banquete? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Sabe, no final das contas, aqueles que são contra nós e que procuram nos perturbar, nos perseguir por causa de Cristo, muitas vezes, a Bíblia Sagrada diz que você vai ter uma mesa posta. E eles vão ter que observar e ver a mesa posta. Eu lembro que em 1994 foi quando o Brasil foi tetracampeão. Sabe, uma seleção que ninguém acreditava. Alguns de vocês talvez não eram nascidos, outros eram muito crianças. E os mais velhos acompanharam. Ninguém acreditava. E todo mundo zombava. E todo mundo dizia, não tem jeito. E é o subtécnico, né? O técnico. Vocês vão ter que me engolir. Sabe, mais ou menos isso. Os nossos adversários vão ter que nos engolir. Aquelas pessoas que bateram a porta na nossa cara quando a gente foi oferecer estudo bíblico, vão ter que nos engolir. Aquelas pessoas que rejeitaram a palavra, que rejeitaram a verdade, que zombaram de nós por conta do sábado, vão ter que nos engolir. Coloque entre aspas isso. Que essa expressão tem um certo grau de raiva, de ódio, traz um peso de raiva, de ódio. Mas em certo sentido é isso que vai acontecer. Quando Deus é o nosso pastor, a vitória é certa. Quando Jesus é o nosso pastor, a gente não precisa temer o futuro. A vitória é segura. Agora, um outro detalhe importante na visão do pastor, da ovelha Davi, que deve ser na nossa também, a nossa visão, é entender que a nossa casa não é aqui. A Bíblia diz assim no final, no verso 8, ela diz assim, pode acompanhar, no finalzinho do verso 8, no verso 6, desculpa. A Bíblia diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E aí ele conclui, e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Amém. Sabe, às vezes, irmãos, a falta, e vai acontecer faltas na vida do cristão, só que ele não vai sentir a falta, porque ele coloca Cristo como seu principal, por isso o nome cristão. Ou crente, se você quiser, porque ele crê em Cristo acima de tudo. Ele coloca Jesus em primeiro lugar, ele crê em Cristo. O que faz com que ele não sinta falta é essa certeza de que o aqui e o agora não é para sempre. O aqui e agora não é a parada final. O aqui e agora é só um momento, uma fase, um estágio. Mas vai passar. A casa do Pai é que é o nosso destino final. É a casa do Pai. Você aceitou Jesus como Salvador? Como Senhor da vida? Espera. A casa do Pai lhe espera. Tenha paciência. Está sofrendo agora? É injustiça que vem para a sua casa? São problemas que surgem? É problema de saúde, seja o que for? Ou às vezes perseguições por conta da justiça, por você ser um servo de Deus, querer fazer a vontade dele, ser uma serva de Deus, querer obedecer a sua palavra? Aguarde. Aqui não é a palavra final.
Você pode sofrer um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Mas o final é glória. O final é coroa de vida eterna. Sabe, irmãos, lembra disso. Se você está passando dificuldade, lembre disso. Ou quando vier a passar no futuro, procura lembrar disso. E a Bíblia tem um poder tremendo. Às vezes você nem vai lembrar do que eu estou pregando agora, das palavras que eu estou falando. Mas só em você ter vindo à igreja, estar ouvindo esse sermão, na hora da aflição, elas vão agir na sua mente. Sem você lembrar, e sua fé vai ser provada, você vai ser vitorioso para a honra e glória de Deus. Amém. Sabe uma coisa? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Às vezes se fala muito em chip, e está falando aí há pouco, né, comentou, alguém falou, não sei se eu entendi errado, mas esse negócio de apocalipse, sinal dos tempos e chip, sabe, eu não me preocupo com chip, eu não me preocupo com decreto, eu não me preocupo com nada. Fim dos tempos, eu não estou preocupado com isso, gente. Não tem que se preocupar com nada disso. Sua vida está entregue na mão do pastor, Jesus é o seu pastor, você é a ovelha de Cristo. Fica tranquilo. O vale da sombra da morte passa. E digo mais, o vale da sombra da morte, às vezes é o caminho, ou o único caminho certo para te levar para o céu. Às vezes é o único caminho certo. Na meditação de ontem, eu creio, na reflexão do Reavivados, não a de hoje, a de ontem, creio eu, acho que eu coloquei uma frase, não sei se foi na de ontem, mas a frase que eu coloquei foi assim: às vezes é necessário, para se formar um vaso, não vou lembrar as palavras exatas, é preciso amassar o barro. Não tem como formar um vaso sem amassar o barro. Não pensa que Jesus vai lhe transformar, não pensa que Jesus vai transformar você à imagem daquilo que você precisa ser, o que eu preciso ser, sem amassar a gente. Algumas vezes você vai precisar sofrer, e se você estiver sofrendo, pode pensar, e eu digo que é bom, às vezes eu me sinto feliz quando eu lembro disso. Pode pensar e lembrar que pode ser simplesmente Deus amassando você. Assim como amassou o povo de Israel, para poder transformá-lo no vaso que ele queria que Israel fosse. Simplesmente isso. É doloroso o barro amassado? É doloroso, não é fácil não. Quando amassa, dói. Sabe, às vezes Deus castiga mesmo. Esses dias eu botei castiga, minha esposa disse, não seria melhor outra expressão? Porque castiga, tal, passou a imagem negativa de Deus. Não, mas a Bíblia diz isso. Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Deus disciplina, Deus castiga. Como um pai, só que o peso da palavra realmente, mas como um pai que disciplina o filho, que deixa o filho sofrendo lá, sentado ali na cadeirinha da disciplina, na almofada da disciplina, 1 minuto, ou 2, ou 3, porque ele precisa aprender que não pode pegar no que é dos outros, porque ele precisa aprender que não pode responder o pai, porque ele precisa aprender as lições da vida. Às vezes Deus precisa colocar a gente na cadeirinha da disciplina, Deus precisa castigar a gente, ele precisa amassar o barro para que ele se torne um vaso. Deus precisa fazer isso. Então o vale da sombra da morte às vezes é esse caminho que a gente vai aprender e entender que nós não somos nada e que o pastor é tudo. Você sabe aquele momento que você está... Você já pensou na expressão fundo do poço? Alguém já ouviu essa expressão? Fulano entrou, caiu no fundo do poço, está no fundo do poço. Às vezes é o melhor lugar do mundo, é o fundo do poço. Quando a gente está fora do fundo do poço, a gente se acha tal ou tal. Quando a gente está no fundo do poço, não tem outra direção a olhar, a não ser para cima. Às vezes o fundo do poço é o momento em que Deus diz para a gente: você não é nada, eu sou tudo. E se você não tiver na sua vida, você será alguma coisa. Quantos querem, com a graça de Deus, irmãos, colocar esse Deus no primeiro lugar? Procurar ter Deus como seu pastor e seu ovelha. Significa que eu vou ser guiado por esse livro aqui. Eu vou fazer o que esse livro mandar. Eu vou seguir os mandamentos de Deus. Ser ovelha de Jesus é isso. Quantos querem? Para a honra e glória de Deus. Levante a mão. Amém. Vamos ficar em pé e fazer uma oração? Pai do céu, obrigado, Pai.
pelas bênçãos que o Senhor nos deu de estar na tua igreja, junto com cada irmão, estudar a tua palavra. Deus, eu acredito que de alguma forma aquilo que foi falado, que o Senhor foi colocando na minha mente, na medida que o sermão era pregado, as ilustrações, as mensagens, as aplicações, tudo de alguma forma alcançou cada pessoa. Que o Senhor venha ajudar cada um dos seus filhos. O Senhor sabe em que fase cada um está. O Senhor sabe aqueles que precisam ainda ser moldados, e todos nós precisamos, mas cada um de uma forma diferente. Nós levantamos as mãos agora, decidindo que queremos que o Senhor seja o nosso pastor. E queremos nos sentir seguros, mesmo nos momentos difíceis, porque temos a certeza que o Senhor está conosco, Pai. Abençoe os seus filhos, ajude nessa caminhada, cada um. Se alguém está passando uma dificuldade agora, Pai, pelo amor do Teu nome, pelo amor de Jesus, pelo sacrifício feito na cruz do Calvário em nosso lugar, que o Senhor dê a certeza de que nada está perdido, mas o Senhor vai cuidar e consertar o que for preciso consertar para a honra e glória do Senhor. Amém. Pedimos essas bênçãos, que o Senhor nos dê um bom dia, um sábado feliz em Tua presença, e nos fortalece a fé a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.